Fala galera! Não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, e ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! O Jonathan Dev BR. Por que ocorrem tantos acidentes na aviação geral e raros na aviação comercial? Bom, Jonathan, essa é uma pergunta extremamente complexa e difícil de responder em poucas palavras. Assim, os regulamentos dessas duas aviações são diferentes em vários aspectos. Os critérios de admissão de pilotos, os treinamentos, todos esses são diferentes de um regulamento de aviação geral ou de pequeno porte. E por que que é assim? Porque o avião geral e de pequeno porte vai a lugares que um avião comercial não consegue ir. Então é necessário que exista essa flexibilidade para que ocorra a operação da aviação geral. Então é por isso que os regulamentos são diferentes. Agora, o fato de acontecer mais acidentes, eu acho que precisa aumentar mais a cultura de segurança de vários aspectos em relação aos outros, em relação ao regulamento que existe atualmente, sem que se engesse a aviação geral, senão ela acaba. Tá? Não pode nunca aplicar o regulamento da aviação comercial regular na aviação geral que voa de maneira não regular, tá bom? O Laura Xavier. Lito, você acha que a aviação privada de táxi aéreo precisa ser acompanhada mais de perto para reduzir o número de acidentes? Eu acho que ela é até acompanhada de perto. Aí a ANAC, recentemente, assim, quando você vê muitas pessoas reclamando assim, que a ANAC está enchendo o saco, a ANAC isso, a ANAC aquilo, a ANAC está fazendo o trabalho dela, que é fiscalizar essas empresas de aviação comercial, aviação geral. Então ele já acompanha. Dito isto, a ANAC também precisa responder alguns questionamentos em relação se esse processo que está rolando aí nos grupos é verdade. No processo fala que a ANAC foi informada de algumas irregularidades nessa empresa aérea e tudo mais, e aí precisa ver se eles tomaram uma ação quanto a isso ou não. Então isso vai ser bastante averiguado durante a investigação total. O Pedro Santos Gil, ele fala, uma pena o sucedido, realmente uma pena. O que se sabe até o momento, é isso que eu falei até agora. Pelos danos, deu a ideia que o embate não foi na vertical, mas mais no plano horizontal, não comprimentos de Portugal. Não, pelo contrário, pela maneira da fuselagem, indica que foi mais vertical. Não, quer dizer, o avião caiu no plano, né? O avião estava no plano horizontal, mas a queda foi no sentido vertical, e não assim, embicado. Cumprimentos de Portugal, um abraço para Portugal. Já é tarde aí, hein? 5 indicadores de telemetria não poderiam indicar proximidade de objeto, no caso torre, motivo do voo tão baixo. Houve perda comum, torre de controle. Esse aeroporto não tem torre de controle, isso não é nenhum problema, tá? Diversos aeroportos pelo Brasil não possuem torre de controle. A comunicação é feita por coordenação, um avião conversa com o outro que está voando por perto. Então, esse não é um problema. E a problema de proximidade de objeto, os aviões indicam alguns objetos, né, mas mais terreno, não o objeto em si. Mas o objeto estava avisado no NOTAM. O Milton Barcelos. Lito, será que é fadiga do piloto como mamonas assassinas? Não sabemos ainda, Milton. Isso vai ser analisado pelo time de investigação do CENIPA. Marcos Antônio, se ele tivesse caído na água, teria melhores chances de sobrevivência? É uma pergunta que não dá para responder assim. Teria que calcular a força de impacto de qualquer maneira, porque a água ou a pedra, dependendo da velocidade que você chega nela, é tão cruel quanto. Então, não tenho resposta para essa pergunta. Flávia Correia de Moraes. Lito, primeiramente sou fã do seu trabalho, muito obrigado, Flávia. O que você sentiu com essa notícia, uma vez que já possui seu PP? A gente sente uma tristeza enorme, né? Porque você vê, era no final do voo, um voo com passageiros, e por um
por um infortúnio de bater em uma fio de alta tensão que está num local violando a zona de proteção do aeródromo. Esse termo que está me batendo assim na cabeça. Por que que é permitido operar sabendo-se disso, sabe? É isso que eu acho que tem que bater nessa tecla aí, entender exatamente o que aconteceu. Mas é muito triste, assim, a gente... Depois que a gente entra numa comunidade, assim, né, de pilotos e tudo mais, a gente sente, por qualquer acidente, a gente sente muito. Fernanda Eichenberg. Lito, mas era normal o pouso nessa altura? Por que não existiu acidentes antes desse? Ela faria show aqui no Reino Unido, dia 25. Estou sem chão. Pois é, Fernanda. Alguma coisa de específico aconteceu nesse voo. Por que que ele estava nessa altitude, com essa distância de pista? É isso, a gente não tem a resposta ainda. É isso que os órgãos investigadores vão tentar descobrir, o porquê das coisas. A gente sabe só um pedacinho, assim, tudo bem, houve uma colisão com o fio, mas por quê? Por que estava naquela altitude? Por quê? Esses porquês, geralmente são 5 porquês necessários para responder um questionamento. E eu imagino, eu fiquei sem chão assim, eu não sou muito fã, não era muito fã dela, não ouvia muito a Marília Mendonça assim, mas acompanhava um pouquinho, porque, né, era uma pessoa, estava bastante na mídia e toda essa questão do feminismo e tudo mais. Mas assim, eu senti muito também, porque mesmo porque eu estava ao vivo, eu estava na CNN falando essas coisinhas assim do avião, aí entra a Daniela falando, tem uma informação aqui que eu não queria dar, e confirmou a morte, assim, sabe? A gente fica sem chão mesmo.